O setor de telecomunicações sofreu diversas mudanças desde a Constituição de 88. Algumas delas foram motivadas pelos próprios consumidores. Como isso aconteceu? É o que vamos ver na apresentação do trabalho de Alexandre Veronese. A judicialização das políticas públicas de telecomunicações e as demandas dos consumidores, o impacto da ação judicial. Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de doutor em Sociologia. O estudo é de Alexandre Veronese. E para debater o trabalho, recebemos o professor de Direito Público da Universidade de Brasília, Mamed Said, e o professor de Sociologia do Direito na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e doutor em Ciência Política pela Universidade de Montpellier, na França, Fernando de Castro Fontainha. Bom, antes aqui de iniciarmos o nosso debate, a nossa apresentação do trabalho, nós vamos conferir um resumo da tese. O estudo analisa a relação entre as recentes mudanças no setor de telecomunicações e a possibilidade dos consumidores recorrerem ao Poder Judiciário para exigir seus direitos. O trabalho analisa como essas decisões impactaram no setor. Inicialmente, Alexandre, muito obrigado pela presença, por trazer agradeço. o seu trabalho para ser apresentado aqui no Academia. Eu gostaria que você já falasse da metodologia desse estudo seu. Maravilha. Obrigado, Rimac, pela oportunidade de apresentar esse trabalho na TV Justiça. O que eu acho que é bastante importante em relação a esse trabalho, e se reflete também nos professores que foram convidados para comentar, é o fato de que ele é um trabalho de sociologia. Na verdade, é um trabalho sobre direito administrativo, mas que foi defendido, foi uma pesquisa desenvolvida sob a orientação de um programa de pós-graduação em sociologia, o que faz com que ele tenha uma metodologia bastante peculiar, bastante diferenciada, em relação ao que normalmente se faz na área de direito. Ele é um trabalho que, claramente, a gente poderia rotular ele como um trabalho multidisciplinar. Então, isso é perceptível na leitura, ou seja, que houve um tratamento diferenciado em relação, não só em relação às fontes utilizadas. Eu utilizo muito entrevistas com atores para demonstrar as percepções acerca das mudanças que estavam ocorrendo. Ele trabalha com um período mais largo, fontes documentais, ou seja, eu utilizei muito a consulta a relatórios e estudos gerenciais para construir esse trabalho, e não fiquei restrito ao que ocorre normalmente na área de direito, que é um trabalho de exegese doutrinária. Então, na verdade, ele é mais do que isso, ele é um trabalho sobre como ocorreu, assim, com uma hipótese estruturante, como ocorreu um conjunto de alterações no setor de telecomunicações a partir das percepções dos atores e das mudanças sociais envolvidas. Quando eu for descrever o trabalho, isso vai ficar bastante perceptível até na própria ordem narrativa dele. Bom, você destacou para a gente 3 obras que ajudaram, inclusive, nessas suas fontes, vamos conferir, então, quais são esses 3 livros que o professor Veronese destacou para a gente. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil, Luiz Werneck Viana e outros, editora Revan. Direito e Sociedade, a transição ao sistema jurídico responsivo, Philippe Nonet e Philippe Selznick, editora Revan. Pilhagem, quando o Estado de Direito é ilegal, Hugo Mattei e Laura Neider, editora Martins Fontes. Bom, Veronese, nós vimos aí 3 obras que você mesmo destacou. Eu queria que você comentasse de que forma cada uma contribuiu para a elaboração do seu estudo. Evidentemente, a primeira obra é o trabalho central, angular para a tese, que é a judicialização das relações sociais, judicialização da política das relações sociais no Brasil, do Luiz Werneck Viana, que foi o meu orientador de tese, e é um cientista social incrível, renomado. Então, esse trabalho é um trabalho referencial
a gente pode dizer, ele não foi a primeira obra sobre judicialização da política no Brasil. Só que o trabalho do Werneck, da Maria Alice, do Manuel Palácios, do Marcelo Burgos, né, da equipe que produziu essa pesquisa no Antigo e o Perja, né, ele foi o trabalho de maior impacto, porque ele teve uma dimensão ampla sobre o fenômeno, enquanto o Marcos Faro, na verdade, analisava só na judicialização em relação à economia. O segundo livro é um livro também que é caro ao professor Werneck. Na verdade, ele envidou esforços para que fossem traduzidos, que é esse livro do Nonet e do Selznick, né? E que traz para a gente um conceito de direito responsivo, que é muito importante na tese também, porque mostra, né, a tese trabalha com essa hipótese de que o direito que a gente tem hoje no Brasil, né, ele é um direito diferente. Por que ele é um direito diferente, né, do que a gente tinha antes da Constituição de 88? Né? Assim, porque, na verdade, o direito é o que a sociedade determina que o direito seja. Então, se a sociedade, na verdade, tem expectativas, né, se as pessoas, os atores, né, interpretam o direito de uma maneira diversa do que ocorria antes, né, isso faz com que o direito seja diferente. Né? Então, assim, essa tese, né, do Felipe Noret e do Felipe Selznick, né, ela trabalha com essa pressuposição de que, em momentos históricos e sociais diversos, a gente tem, na verdade, o direito em si muda. E o último livro, né, da Laura Nader e do Hugo Mattei, né, ele é um livro que foi recentemente traduzido e ele vai falar sobre isso, como, na verdade, um paradigma de direito pode ter vários sentidos, dentre os quais um de exploração, né, porque a gente pensa, assim, às vezes, no direito como uma coisa emancipadora. Né? Eles não, como pode ser conservador e, na verdade, inclusive, defender, né, injustiças, ilegalidades, etc. Vamos falar do estudo? Vamos. Vamos lá. Né? Essa minha tese de doutorado, né, um trabalho de 6 anos, né, foi uma pesquisa longa, né, ela é baseada, né, como eu mencionei, não só, né, numa exegese doutrinária, mas, né, também e principalmente, na verdade, em fontes documentais e entrevistas. Né? Ela está estruturada em 6 capítulos, né? E, na verdade, a gente pode, né, na narrativa dela, entender ela em 3 blocos, que é uma lógica bastante cara para a sociologia. Né? Você pode imaginar que, na construção desse trabalho, primeiro, né, nos primeiros 3 capítulos, eu exponho quem são os atores desse processo social de judicialização, né, das telecomunicações, enfim, das políticas públicas de telecomunicações. Então, vou falar da privatização e do aparecimento, né, de empresas de telecomunicações, né, que se desvencilham, né, ou são desvencilhadas pelo processo de estatização do Estado, né, o que tornam elas o que torna essa relação uma relação, em princípio, entre 2 polos privados, né, consumidores por um lado e, do outro lado, empresas, né. E isso é crucial, isso é muito importante para que depois possa haver o processo, né, de disputas judiciais, né, que são 2 partes. É diferente de litigar contra o Estado, é diferente de litigar contra o particular. Né? Depois se forma um conceito de regulação, que é muito importante, ou seja, né, o conceito de regulação, ele é, e essa é uma tese jurídica crucial no trabalho, né? Regulação, assim, se o direito muda de tempo para tempo, né, os conceitos jurídicos eles também mudam de tempo para tempo e eles são construídos e reconstruídos. Então, na verdade, nesse processo contemporâneo, né, se constrói um conceito de regulação, mas esse conceito de regulação ele é um processo social. Né? É a maneira como você tem uma relação estrutural entre a sociedade, a economia e o Estado. Né? Então, assim, e diferentemente dos juristas, que, na verdade, entendem a regulação, em parte, como uma ação estatal, ato administrativo, e, em parte, como um novo conceito doutrinário que emerge do conceito de regulamentação, que também, de certa maneira, está ligado à noção do ato administrativo regulamentar. E depois eu falo na Constituição Institucional das Agências Reguladoras no Brasil, que é uma construção também peculiar, que tem que ser arrancada do conceito de autarquia e tem todo um processo. O ponto central nessa discussão jurídica é mostrar, na verdade, que esse debate jurídico está imerso numa discussão maior. Né?
Na outra parte, eu, na verdade, vou tratar dos casos. Então, trouxe 5 casos para justificar a tese, né? Um caso da assinatura básica, do detalhamento das contas de consumo, da redefinição das áreas locais, né, de longa distância e da disputa do índice, né, para o reajuste das tarifas na telefonia fixa e da disputa da extensão dos créditos dos celulares pré-pagos. A conclusão geral do trabalho é de que a luta judicial ela não modificou a regulação, as regras existentes de forma direta. Na verdade, nas ações judiciais, mais das vezes, os consumidores perdiam essas ações judiciais. Então, a luta da assinatura básica é bem evidente disso, né? Os consumidores perderam essa insurgência. Ela ocorria de forma dispersa, eventualmente com uma ação coletiva, né? Mas eles perdiam, né? O ponto central é de que as regras elas mudam depois pela ação da agência reguladora com uma responsividade às ondas judiciais. Então, na verdade, há uma mudança no setor de telecomunicações que é capitaneada pela agência, mas não de forma direta pela intervenção do judiciário, mas e sim depois por, na verdade, fazer a agência, o sistema, né, político-administrativo, né, crer que alguma parte daquela luta que ela tinha sentido que ela estava correta. Uhum. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e, na sequência, nós estaremos de volta com a Academia, já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a tese de Alexandre Veronese, a judicialização das políticas públicas de telecomunicações e as demandas dos consumidores, o impacto da ação judicial. Vamos conferir agora, antes de entrarmos no debate, algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Execução de interesses individuais homogêneos, análise crítica e propostas. Gustavo Milaré Almeida, Biblioteca Digital da USP. Controle das eleições, virtudes e vícios do modelo constitucional brasileiro. Marcelo Roseno de Oliveira, editora Fórum. Responsabilidade dos sócios na sociedade limitada. Itamar Gaino, editora Saraiva. Bem, vamos então dar início aqui ao nosso debate. Eu já gostaria de contar com o professor Fernando de Castro Fontainha. Muito obrigado pela presença aqui na Academia para o debate de hoje. Gostaria que o senhor desse início então ao nosso debate. Muito obrigado, Rimac. Muito obrigado, professor Alexandre. É um prazer estar aqui na TV Justiça fazendo como debatedor dessa tese que eu tive a grande alegria de assistir à defesa lá no então IUPERJ, hoje IESP-UERJ, né? E, então, Alexandre, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é talvez aquela que põe um acento no caráter multidisciplinar. Você não apenas usa fontes realmente tradicionais dos estudos jurídicos, como doutrina, legislação, jurisprudência, mas usa de um jeito diferente, como acrescenta a elas aquilo que você chama de entrevistas com os atores, que não tem nada a ver nem com entrevista de jornalista, nem com ator de novela. Estamos falando de uma abordagem sistemática, profundamente conectada com o seu objeto de pesquisa, e quando você diz atores, você quer dizer pessoas, indivíduos envolvidos diretamente no processo social sob descrição aqui na tua tese. Eu queria perguntar o seguinte, a abordagem diferente sobre fontes tradicionais e a abordagem, vamos dizer, sociologicamente tradicional sobre essa fonte que a gente não encontra em trabalhos jurídicos, o que ela produz de diferente? E aí eu já adianto uma intuição minha. Será que o que essa diferença de abordagem que a sociologia trouxe para a tua tese, para a tua trajetória profissional, explicitou no seu trabalho, foi a maneira contraintuitiva que as ações em juizados especiais conseguiram ganhar a queda de braço contra as agências reguladoras? É isso mesmo? Obrigado, Fernando, por me dar essa oportunidade para responder essa pergunta, que na verdade é uma pergunta crucial, central, né? Então, como eu estava colocando antes, né, quando eu estava expondo a estrutura da tese, né, quer dizer, a chave, ela está estruturada da seguinte forma: são atores num cenário, né, o cenário é da discussão da emergência, né, da insurgência, né, a palavra que eu uso mais, né, inclusive o professor Werneck na defesa disse, né, que essa tese era uma tese sobre a insurgência, né.
Ou seja, sobre essas lutas dispersas do pequeno consumidor, né? Ou seja, né, daquele morador de São Gonçalo que está enraivecido porque, na verdade, a conta dele de consumo não é detalhada e ele acha um absurdo que ele tem que pagar por algo que ele não sabe, né, o que significa, né? E, ou seja, isso num cenário onde tem essa emergência, essa insurgência dos consumidores. E, obviamente, para entender esse processo, a gente precisa entender o quê? As ações sociais, né? Ou seja, entender um processo jurídico, né, parece, né, na nossa tradição ocidental, é compreender a lei, né, as fontes do direito. Nesse caso, para entender o direito, né, é entender o que as pessoas que estão envolvidas nesses processos, e não são só as autoridades, né, e principalmente não são só as autoridades, né, são os consumidores, são aquelas pessoas, né, que são as partes. As partes são muito expressivas do processo, né? Diferentemente da noção contraintuitiva que a gente vai ter, de que para entender o direito é melhor você ler o acórdão do STF. Por quê? Porque é a maior autoridade. Não é. É entender, na verdade, o que as partes queriam. Entender o que as partes queriam e os atores, né, nesse sentido, né, faz entender que seja possível entender o processo de uma forma absolutamente diversa. E aí a gente chega no ponto crucial da sua pergunta. Isso permitiu entender a disputa judicial para além do acórdão, para além da sentença. Ou seja, o quanto aquela disputa judicial ela tem de reflexividade ou de responsividade no sistema jurídico administrativo. E entender que, na verdade, mesmo que os consumidores, né, lá no juizado especial, né, que eles tivessem perdido as ações, no caso da assinatura básica, né, que eles tivessem perdido as ações, o sistema jurídico administrativo foi responsivo para modificar a regulação, né, mesmo com eles tendo sido derrotados, que é, obviamente, contraintuitivo, né, porque, na verdade, o que você vai imaginar é o seguinte, que a regulação vai mudar se você ganhar, né, a disputa judicial. Mas não, nesse caso, a regulação ela foi alterada mesmo tendo havido derrota dos consumidores, né? Esse é um ponto central, ou seja, de que a luta judicial, a disputa judicial, ela, na verdade, é parte de um processo de luta mais amplo, né? Então, e com esse, né, de luta em prol de uma regulação diferente, que, na verdade, a regulação tão somente é o quê? Um processo político-social mais amplo, né? Esse é o ponto-chave e hoje, né, para terminar, né, assim, o nosso direito, ele tem esse caráter de responsividade, né? Então, essa é, digamos, uma das conclusões da tese, né? Que a gente tem esse caráter de responsividade no nosso direito e de dinâmica, que é muito interessante, que é diferente do direito anterior, né? É inegável que o detalhamento da conta foi uma conquista, né? O professor Mamed, obrigado pela presença. Queria falar também da satisfação de estar aqui e desse trabalho denso que o Alexandre fez. Eu acho que realmente é um trabalho que dialoga com diversas áreas do direito, como foi ressaltado pelo professor Fernando aqui e pelo próprio Veronese. E tem temas aqui que eu acho que são muito caros, particularmente a essa área que eu mais pesquiso, que é o direito administrativo. Eu acho que se nós quisermos compreender como se deu esse processo do Plano Nacional de Desestatização, que começou lá no início da década de 90, o trabalho do Alexandre aí é uma ótima pedida, né? Porque ele analisa a privatização, centrando na questão das telecomunicações, esse conceito de regulação, né? O exercício do poder regulamentar por parte das agências reguladoras, né? Até onde as agências podem editar essas normas de caráter técnico sem que isso signifique, né, a tal deslegalização, né, que é um conceito também que vem à baila aqui no trabalho, os dilemas institucionais das agências reguladoras, a forma como elas foram criadas e se inspirando no modelo norte-americano e tal, e o foco central do trabalho, que é a judicialização das políticas públicas, os conflitos de consumo. Então, é um trabalho realmente que eu acho que é muito importante para todos que queiramos compreender essas diversas facetas aí. Há uma questão aqui, Veronese, que eu queria rapidamente que você comentasse, que diz respeito particularmente à questão da autorização na prestação de serviços públicos. Porque o dispositivo geral da Constituição, ele fala que incumbe ao poder público, né, diretamente ou mediante concessão ou permissão, né, a prestação dos serviços públicos.
entendendo os serviços públicos como esses serviços que são destinados realmente à coletividade. E, no entanto, a Lei Geral das Telecomunicações, ela fala muito dos autorizados. E boa parte da doutrina, e eu queria que você comentasse isso, realmente se opõe a esse conceito, no sentido de que se é serviço público, é concessão ou é permissão. Né? A autorização só seria para aqueles serviços em que há o interesse exclusivamente ou predominantemente privado. Tá certo? Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco essa ideia aí, porque esse certamente é um tema polêmico quando a gente discute a questão relacionada aos serviços públicos. Uhum. Tranquilo. Obrigado, Hamed, pelos comentários sobre o trabalho e também pela pergunta, que eu acho que é realmente fulcral de mostrar como mesmo a doutrina do direito administrativo, ela tem sido reconstruída, né, digamos assim. Né? E o exemplo das telecomunicações e da Constituição da Anatel e da Lei Geral de Telecomunicações, né, é um exemplo bastante bacana, bastante interessante de como se buscou a construção de novos conceitos que eram inexistentes, né? E esse é o ponto que eu acho modal, né? Que eram inexistentes no panorama do direito administrativo clássico. Né? Tem um trecho da entrevista, né, do Renato Guerreiro, falecido, foi o presidente da Anatel na grande construção, né, das telecomunicações, e ele narra isso bastante. Naquela entrevista ele estava reclamando muito, né, acerca, na verdade, da construção de índices e da fixação de preços e de limites tarifários, especialmente, ele diz assim, especialmente para a telefonia celular. Porque na telefonia celular, né, a gente, quando pensou nisso, né, a gente imaginou que, na verdade, os preços iam ser livres e que ver como é que tem uma noção de que o próprio mercado ia se autorregular, enfim, e os preços iam ser os melhores para o consumidor porque você ia ter uma concorrência feroz, etc. Né? E ele diz, no momento que fixou, foi tudo ruim, está tudo errado. Né? O caso da autorização é mais ou menos o mesmo, né? Ou seja, eles tinham pensado num determinado modelo e esse modelo ele se torna uma outra coisa. Então, por mais que, eu posso dizer isso assim, com tranquilidade, por mais que a autorização, né, seja algo novo, certamente vão ser aplicados às autorizações os princípios administrativos e isso vai ser... Né, o que se tem de autorização hoje não foi o que eles pensaram que ia ser. Então, porque, né, quando você tiver que discutir juridicamente a autorização, eles vão dizer assim, olha, não interessa o nome em iuris, se chama autorização. Os institutos e os princípios que têm que ser aplicados à autorização de serviços em telecomunicações têm que ser paralelos e simétricos aos princípios constitucionais. Então, nesse sentido, né, a autorização que foi pensada era uma, outra, ela se tornou com um processo social. Bem, eu quero aqui agradecer e parabenizar ao professor Alexandre Veronese. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. E também aos nossos convidados de hoje. Muito obrigado, professor Mamed, professor Fernando, também nossos agradecimentos. E lembro que você também pode participar do Academia para trazer o seu trabalho para ser debatido aqui. É simples, basta enviar o seu estudo para o nosso e-mail, academia@stf.jus.br, e também é possível rever este e outros programas da TV Justiça em nosso site, tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.